Toda vez que você foge de alguma coisa e sente alívio, um aprendizado perigoso pode acontecer em silêncio. Sua mente não pergunta o que aquela fuga custará amanhã. Ela percebe apenas que a pressão diminuiu agora. O desconforto estava presente. Você recuou, o desconforto caiu. Para a parte da mente que aprende por consequências, a estratégia funcionou. E aquilo que funciona tende a ser repetido. Talvez seja por isso que algumas fugas se tornam mais rápidas, mais automáticas e mais difíceis de perceber com o passar do tempo. Não porque você ficou mais fraco, mas porque treinou a sua mente a usar a saída de emergência. No episódio anterior, nós investigamos a possibilidade de que a procrastinação não seja apenas falta de disciplina. Hoje, vamos avançar um pouco. Vamos descobrir por que o alívio que parece proteger você pode estar construindo uma prisão sem paredes. O detalhe que passa despercebido, imagine só, novamente, vamos dar o exemplo de João. Ele precisa enviar uma proposta que pode colocar seu projeto em movimento. O documento está pronto, o endereço do destinatário já está preenchido. Falta apenas revisar a última frase e colocar em enviar. João olha para a tela, sente uma pressão discreta no peito, começa a imaginar perguntas que talvez não saiba responder. Pensa que o preço pode estar errado. Lembra que ainda poderia melhorar a apresentação. Então fecha o e-mail. No instante em que a janela desaparece, a tensão diminui. João respira melhor. Ele diz a si mesmo que enviará amanhã, depois de uma última revisão. E por alguns minutos sente que tomou uma decisão sensata. Mas observe o que acabou de acontecer. A proposta não melhorou. O risco não desapareceu. O projeto não avançou. A única coisa que mudou foi o estado emocional de João. Ele trocou a possibilidade de um resultado futuro por uma redução imediata de desconforto. E sua mente registrou essa troca. Quando retirar algo se torna uma recompensa, normalmente pensamos em recompensa como algo que recebemos. Dinheiro, reconhecimento, prazer, uma conquista. Mas um comportamento também pode ser fortalecido quando ele remove algo desagradável. Você sente tensão, evita a tarefa, a tensão diminui. A diminuição funciona como recompensa, não porque a fuga produziu um prazer, mas porque retirou o desconforto. Esse mecanismo explica por que algumas pessoas repetem comportamentos que sequer são prejudiciais ou saibam ser prejudiciais. A decisão pode ser ruim para a semana e, mesmo tempo, eficaz para os próximos 5 minutos. O futuro perde para o alívio imediato e cada repetição transforma a fuga em uma resposta mais disponível. Você não precisa mais decidir conscientemente. Quando a tensão aparece, sua mão abre o celular. Sua atenção procura outra tarefa, sua mente produz uma justificativa. O comportamento começa antes que você perceba que escolheu. A prisão, construída por pequenas saídas, uma fuga isolada, não define uma vida. Todos nós adiamos, recuamos e buscamos alívio em alguns momentos. O problema surge quando o alívio se torna critério principal para escolher o que vai ser feito, o que você vai fazer. Se uma conversa gera tensão, você não conversa. Se uma decisão gera incerteza, você não decide. Se uma exposição gera vergonha, você não se apresenta. Se uma oportunidade permite rejeição,
você não tenta. Pouco a pouco, a vida começa a ser organizada, não pelo que importa, mas pelo que você consegue evitar sentir. A pessoa ainda parece livre, pode ir aonde quiser, pode escolher qualquer caminho, mas suas opções reais diminuem. Ela não entra em lugares que despertam a sua insegurança, não sustenta conversas que possam gerar conflito e não apresenta trabalhos que possam ser avaliados. Não assume projetos que possam revelar seus limites. A prisão não possui grades, ela é construída com todas as portas que a pessoa aprendeu a não abrir. Descanso e fuga não são a mesma coisa. Nesse ponto, alguém pode pensar: então eu nunca posso parar? Você pode. Descansar não é fugir. O descanso reconhece um limite e cria uma pausa para permitir o seu retorno. A fuga abandona o contato para reduzir uma ameaça emocional. No descanso, você consegue dizer: vou parar agora, retornar amanhã. Na fuga, você diz: depois eu vejo isso. O descanso tende a restaurar. A fuga tende a deixar a tarefa mentalmente aberta. Mesmo longe do trabalho, você continua lembrando da tarefa. A tarefa aparece no banho, na hora de dormir, durante outra atividade qualquer. Você não está realizando, mas também não está verdadeiramente livre daquilo. O corpo saiu da tarefa. A mente continua vigiando a ameaça. Por isso, algumas horas de fuga podem cansar mais do que alguns minutos de contato direto. A dívida do alívio, o alívio imediato, parece gratuito, mas costuma gerar uma dívida. A tarefa continua existindo, o prazo se aproxima, a margem de escolha diminui, a culpa aumenta e o próximo contato com a tarefa passa a carregar não apenas desconforto original, mas também o peso do adiamento. João não precisa apenas enviar a proposta. Agora precisa encarar o fato de que passou 3 dias prometendo que a enviaria. A tela se torna mais ameaçadora. Quanto mais a ameaça for crescendo, maior a vontade de fugir. Quanto maior a fuga, maior o alívio imediato. E quanto maior o alívio, mais forte o aprendizado. É assim que a solução de hoje alimenta o problema de amanhã. As 3 máscaras mais comuns, o alívio nem sempre aparece como um abandono explícito. Ele costuma usar máscaras socialmente aceitáveis. A primeira é a distração. Você pega o celular apenas alguns minutos, abre uma mensagem, assiste um vídeo. Quando percebe, a urgência emocional diminui e a tarefa perdeu o contato. A segunda máscara é a racionalização. Você produz uma explicação convincente. Agora não é o melhor momento. Preciso estar com a cabeça mais tranquila. Vou esperar ter todas as informações. A justificativa pode conter uma parte de verdade. É isso que a torna tão eficiente. E a terceira máscara é o perfeccionismo. Você eleva o padrão até que pareça algo irresponsável. Não é suficiente enviar uma boa proposta. Ela precisa ser impossível de ser recusada. Não basta publicar um conteúdo útil. Ele precisa representar perfeitamente tudo o que você pensa. Não basta iniciar. É preciso garantir o resultado. Como nenhuma ação humana oferece essa garantia, você permanece parado em nome da excelência. Essas 3 máscaras possuem a mesma função: reduzir o contato com a incerteza. O custo mais profundo: existe um curso
um custo ainda maior, muito maior do que perder prazos e oportunidades. Quando você foge repetidamente, deixa de produzir evidências sobre a própria capacidade. Você não descobre que poderia suportar uma crítica, não descobre que conseguiria corrigir um erro e não descobre que uma rejeição seria desagradável, mas não definitiva. Não descobre que poderia aprender durante a jornada, o caminho. Sem essas evidências, a ameaça continua parecendo enorme e a imagem que você possui de si mesmo permanece frágil. Você espera confiar mais em si para agir, mas a confiança que procura talvez só possa ser construída depois da ação. Esse é o paradoxo. Você exige confiança como condição para produzir justamente as experiências que poderiam construí-la. Uma investigação de 24 horas será proposta aqui. Nas próximas 24 horas, não tente corrigir todas as suas fugas. Primeiro, observe, escolha uma tarefa importante. Quando surgir a vontade de escapar, registre 5 elementos. Primeiro, qual era a ação concreta diante de você? Segundo, o que aconteceu no seu corpo? E terceiro, qual previsão apareceu? Quarto, qual comportamento de fuga você quis realizar? Quinto, quanto alívio sentiu depois de fugir? De 0 a 10. O objetivo não é se julgar, é tornar visível uma sequência que normalmente acontece rápido demais. Depois faça um pequeno teste. Quando perceber a vontade de sair, permaneça em contato com a tarefa por mais 2 minutos. Não para terminá-la, não para provar que é disciplinado, apenas para observar se o desconforto precisa realmente ser obedecido. Talvez ele aumente, talvez diminua, talvez mude de forma. O importante é descobrir que sentir uma vontade de fugir não é a mesma coisa que precisar fugir. Entre o impulso e a ação existe um espaço, e esse espaço é o início da liberdade comportamental. Vamos retornar a João. João abre novamente o e-mail. A tensão retorna. Sua mente oferece as mesmas justificativas. Ele ainda não se sente pronto. Mas dessa vez, não fecha a janela imediatamente. Permanece olhando para a proposta. Percebe que os ombros tensos. Reconhece a previsão. Se enviarem perguntas que eu não souber responder, vão perceber que eu não estou preparado. Pela primeira vez, ele enxerga que não está revisando apenas um documento. Está tentando revisar a própria insegurança até que ela desapareça. Mas nenhuma versão do arquivo pode oferecer essa garantia. João não envia a proposta naquele instante. Ainda não. Mas ele interrompe algo importante, a fuga automática. Ele permanece ali, e permanecer sem escapar já começa a ensinar uma resposta diferente. O alívio não é seu inimigo. Você precisa de descanso, segurança e recuperação. O problema começa quando o alívio se transforma na autoridade que decide quais partes da vida você pode enfrentar. Se toda escolha for feita para reduzir desconforto, a sua vida poderá ficar cada vez mais confortável no curto prazo e cada vez menor no longo prazo. Por isso, ao perceber a vontade de fugir, faça uma pergunta simples. Se eu obedecer a esse alívio agora, o que estarei ensinando à minha mente? Na sexta, encerraremos essa investigação. Não com uma frase motivacional, vamos construir um processo, um protocolo prático para agir enquanto o desconforto ainda está presente
sem violência contra si mesmo e sem esperar sentir uma confiança que talvez só apareça depois. Se você reconheceu a armadilha, escreva nos comentários: eu vi o alívio. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui nós não investigamos apenas o comportamento visível, investigamos a recompensa escondida que o mantém funcionando. Esse é o Laboratório Mori.